Vamos ler então a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 6, e nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 30. Glória a Deus. Nós iremos ler Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 30, onde fala aqui sobre a primeira multiplicação dos pães. Amém? Amém. Graças a Deus. A Bíblia diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito como que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. Então correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em rancho sobre a erva verde, e assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Que maravilha. Hoje de madrugada estava orando e meditando na palavra, e o Senhor me trouxe a esta porção da Bíblia Sagrada. Uma porção, irmãos, que é muito lida e conhecida, não é verdade? Eu creio que todos aqui já leram mais de uma vez e já meditaram nesta palavra mais de uma vez. Amém? Todos sabem do grande feito de Jesus, não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus, ele me tocou para trazer essa palavra e falar com os irmãos a respeito de pequenas coisas nas mãos de Deus. Olha, é tremendo, não é verdade? Às vezes, irmãos amados, nós temos prazer de estar na presença de Deus, mas nós queremos estar na presença de Deus com abastança, não é assim? Ah, pastor, deixei lá em casa um peru no tempero, um pernil, quando eu chegar eu vou passar. Outro já diz assim: não, o meu já deixei assando, né? A minha mesa vai estar farta, e glória a Deus, veio louvar, veio adorar com muita alegria.
alegria. Sabe, pastor, nós temos aqui nossas reuniões, né? Nós precisamos ter muito dinheiro para fazer uma boa programação, fazer isso, fazer aquilo, e nós pensamos em tudo com muita abastança, não é verdade, irmãos? Mas a Bíblia Sagrada nos mostra pessoas tendo grandes milagres com pequenas coisas. A Bíblia Sagrada relata no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, vem uma viúva falar com Eliseu. E esta viúva, irmãos amados, ela havia herdado do esposo uma grande dívida. E ela teria que pagar essa dívida, teria, irmãos amados, que pagar para que seus filhos não fossem escravizados em troca da dívida. E ela vem falar com Eliseu, e ela então conta a Eliseu: olha, o meu senhor faleceu, ele era temente a Deus, faleceu, e agora os credores vêm para tomar meus filhos como escravo em lugar da dívida, não tenho com que pagar. Eliseu olha para aquela mulher e diz assim: me declara o que você tem em casa, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Me declara o que você tem em casa para que eu possa te ajudar. Em que posso te ajudar? Me declara aí o que você tem em casa. Irmãos, certamente aquela mulher, quando ela vai falar com Eliseu, ela nem tinha prestado atenção que ela tinha um pouco de azeite na botija. Não prestava atenção. Isso aí é mais uma vez que nós comeremos e vai acabar o azeite. É uma oportunidade que iremos usar e não teremos mais azeite. Acabou. Então nem faz conta, irmãos. Muitas vezes na nossa vida nós não fazemos conta daquilo que nós temos. Mas uma coisa é importante saber: tudo que temos foi Deus que nos deu. Aleluia. E se foi Deus que nos deu, Ele é o abençoador. Glória a Deus. Não importa se Ele te deu muito ou te deu pouco, o importante é que Ele te deu, e no momento oportuno Ele vai suprir a tua necessidade. Aquela mulher falou para ele e disse: olha, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Só isso? Só. Então você vai agora, volta lá para a tua casa, pega teus filhos e sai na vizinhança pedindo vasilhas. Tudo vasilhas, vazia. Porque é aí que vai acontecer o milagre. Pastor, sabe, os meus vizinhos dão, mas só quer dar lata velha, só quer dar coisa vazia, coisa que não tem valor. Irmão, se a ordem de Deus é para o teu vizinho te enriquecer, então não precisa do milagre. Ele vai tocar no teu vizinho, ele vai te levar lá. Foi assim com Jó. Quando Deus quis abençoar Jó, falou para os amigos: agora vocês vão lá e vão dar dádiva para Jó. A família que tinha fugido, vocês vão lá e vão abençoar. Mas quando é a mão de Deus que vai operar, irmãos, você não precisa ter nada. É do nada que Deus faz. Aleluia. Sabe por quê? Porque a glória e o louvor pertencem a Ele. Aleluia. Glória. E é a tua vida que Ele vai abençoar. Grande Deus. Aquela mulher, certamente ela conhecia os Salmos de número 37, no verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Amém. Sabe, é aí que está a dificuldade nossa, irmãos. Nós queremos ver quantidade e qualidade. E às vezes esquecemos de confiar no dono, no provedor. Glória. A pastora Áurea tem um programa de rádio aqui, ela tem um provedor que mantém a rádio, a internet no ar ali, não tem? Ela paga o provedor e confia. Aí ela vai na casa dela, faz um programa de rádio e tal, e está confiando que está indo no mundo inteiro. Por quê? Porque tem um provedor. Não é assim? Sim ou não? Não é assim que funciona, Jonas? Paga o provedor. Agora o preço foi pago, irmãos.
Jesus na cruz pagou o nosso preço e o provedor está ali com as mãos cheias de dádiva. Entregue e confia, não se preocupe. A pastora faz um programa, ela não está vendo quantos estão assistindo. Ela tem um aparelhinho lá que mede, né? De vez em quando ela fala assim: pastor, 5.000 pessoas assistiram o programa, ouviram o programa. Pastor, tantas pessoas ouviram o programa em tal horário, porque ela tem um medidor. Mas nós não precisamos nem do medidor, sabemos que o provedor vai prover, aleluia. Sabemos que a poderosa mão de Deus vai realizar, vai fazer, maravilhas vai acontecer, aleluia. Aquela mulher entregou, ela foi buscar com o profeta, ela entregou a vida na mão do profeta. O profeta diz assim: vai e pede vasilhas, vazia, nada que tem um restinho para alguém falar assim: ah, foi o azeite que eu dei. Não, é o que você tem e a operação de Deus. Glória a Deus. Amém. E ela foi, e ela pediu, e aí os irmãos já sabem, né? Volta, irmãos amados, e cata a vasilha e começa a virar, e o azeite vai jorrando, e o azeite vai jorrando, e o azeite vai jorrando, vai jorrando. E ela só dizendo para os filhos: traz outra vasilha, essa está cheia, traz outra vasilha, essa está cheia, traz outra vasilha. Sabe, quando nós estamos no processo, não dá nem tempo de pensar em dúvida. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando Deus começa a realizar a maravilha, irmãos amados, não dá tempo de você olhar nem para a direita nem para a esquerda. Por quê, irmãos amados? Porque a nossa ocupação é com o Senhor, aleluia. No Salmo 37, no verso de número 3, o Senhor, 3 ou 4, o Senhor diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará, aleluia, o desejo do teu coração, aleluia. Verso 4 de Salmo 37, deleita-te também no Senhor e Ele satisfará. Ou seja, tenha gozo, tenha alegria, tenha prazer de estar com Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, aleluia. Ele vai operar na tua vida, Ele vai manifestar poder, Ele vai derramar graça sobre a tua vida, aleluia, porque Ele é o Deus provedor. Glória a Deus. Aí quando acabam os vasilhames, aquela mulher fala para os filhos: traz mais um. Eles falam: acabou, mãe. Aí ela derrama o azeite e não cai mais. Por quê? Porque não é para desperdiçar. O Senhor não faz coisa para fazer bonito. Ele supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Amém? Aqui Jesus fala assim: quantos pães tem? Eles não tinham pão. Espera aí, mestre, deixa a gente procurar aqui no meio dessa multidão aqui quem tem pão. E procurando, encontraram 5 pães e 2 peixes. Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Olha, me traz aqui e manda o povo assentar. Que loucura! Quase 5.000 homens. Mandar assentar, manda dividir em grupo de 100 e de 50 aí. E o Senhor, irmãos, pega aqueles 5 pães, parte, e dá para os discípulos, e eles começam a partir, e o pão vai aumentando e aumentando, e começa a partir, e Jesus fala assim: agora vai distribuindo para o povo. E aí vão distribuindo 5 pães, 2 peixes, e nem o peixe acaba, nem o pão acaba. E agora, irmãos amados, eles levam e o povo come. E vocês sabem que crente come, não é verdade? Que maravilha, como o crente come, aleluia, é uma bênção, não é verdade? E aquele povo come pão e come peixe, come pão, come peixe. Quando termina, irmãos amados, agora vocês não vão desperdiçar, vocês vão separar aí o que sobrou. 12 cestos cheios. Aleluia. Não pode estragar. Tem que sobrar para trazer para nós. Grande Deus. Porque nós estamos aqui no século 21.
né? Ainda nos alimentando desse pão. Glória a Deus. Aleluia. E se for mais 2, 3, 10 séculos à frente, vamos continuar alimentando desse pão. Grande Deus. E não vai acabar. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos amados, a respeito do profeta Elias, em 1 Reis, no capítulo de número 18, ele está ali, ele fez uma previsão para Acabe, vai chover. Israel 3 anos e meio sem chuva. Elias que havia dito, não vai chover enquanto eu não falar. Agora ele diz assim: Acabe, vai chover hoje, pode festejar porque vai chover. E ele vai para o monte orar, e ele diz ao seu servo: olha, vai e olha para a banda do mar. O homem foi, olhou, voltou e disse assim: Elias, vi nada não, vai de novo. Ele foi, olhou, voltou e disse: Elias, nanica de nada, tem nada, nem uma nuvenzinha. Vai de novo. E ele foi 7 vezes, irmãos. E na 7ª vez Elias olha para ele e diz assim: você viu alguma coisa? Ele diz assim: Elias, vem subindo assim no mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Basta! Grande Deus. Uma nuvem do tamanho de um homem na mão de Deus, irmãos, é uma tempestade, não é uma chuva, é uma tempestade. Elias diz assim: corre lá, fala para Acabe se apressar, porque vem vindo uma grande chuva. Irmãos, que coisa tremenda. Mas Deus, às vezes nós vemos o céu todinho coberto, não cai um pingo d'água aqui em Rio Preto, né? Agora Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem assim, já fala, vai cair uma tempestade. Sabe por quê, irmãos? Não é que Elias viu, é que Elias sabia a mão o poder que estava atrás daquela nuvem do tamanho de uma mão. Ele sabia que o provedor estava entrando em processo de abençoamento ali. Estava abençoando Israel, estava para derramar então uma chuva para uma terra que há 3 anos e meio não via chuva. Crianças de 3 anos naquela época, irmãos, não sabiam o que era chuva em Israel, mas naquele dia, por causa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem que vinha se levantando, aleluia, agora, irmãos amados, um grande temporal caiu sobre Israel, aleluia, aleluia. E sabe por que Elias fez isso? Eliseu fez isso? Porque eles sabiam do poder de Deus, e eles se alegravam em estar na presença do Senhor. Sabe, eu até vejo assim no ministério de Elias, quando ele se depara com a ingratidão do povo, com a murmuração das multidões, ele começa a entrar numa certa depressão. É quando Deus manda ele fugir, manda ele se esconder na caverna, manda ele se reservar. Estava meio deprimido, porque Deus operara grandes maravilhas, mas a força contrária ali era muito grande. Sabe, irmãos, no Salmo 1, no versículo 1, 2, ali o salmista diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, às vezes nós falamos assim: eu não faço nada disso, pastor.
Graças a Deus que eu não faço nada disso. Mas aí, irmãos, nós chegamos em casa, nós sentamos em frente da TV Globo, né? E é uma guerra, há uma guerra. São mensagens que vão infiltrando na nossa mente, né? Tem pessoas que quando ele levanta da frente daqueles programas, pega ali da Atena, sei lá mais quem faz isso aí. Ultimamente tinha vários, né? Hoje eu só sei que ainda continua fazendo o da Atena, não sei se tem mais algum que faz isso, né? É violência aqui, o pai matou o filho, a mãe fez isso, não sei quem fez aquilo, e isso vai incentivando uma ira no nosso coração. De um lado ira, de outro lado medo. Nenhuma dessas duas coisas vem de Deus. Nem a ira, nem o medo. Isso é maligno. E quando nós estamos cheios, a Bíblia diz que o coração fala daquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então veja bem, quando nós paramos para ver ou para ouvir, nós estamos plantando no coração, estamos enchendo o nosso coração. E quantos crentes já me disseram assim: pastor, não vou no culto à noite porque é perigoso, está muito perigoso andar na rua, está perigoso ir aqui e ali. Por quê, irmãos? Porque eu andou plantando no coração o temor, o medo, a angústia. Se nós olharmos para a situação, ainda que nós conhecemos a Deus, ainda que nós temos Deus na nossa vida, mas nós estamos alimentando o que? O que vem de fora. Aí alguém chega para Elias e diz assim: olha, Elias, você matou os profetas de Baal, né? Você ganhou, Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Não consumiu? Consumiu, muito bonito, não foi? Foi. Só que Jezabel está no teu pé, cara. Ela vai te pegar. Ela falou que hoje não escurece sem ela te mandar para onde você mandou os profetas de Baal. Entrou angústia. Espera aí, Elias, eu tenho uma mensagem de Jezabel para você. Ó, eu não tenho nenhum pacto com Jezabel, eu estou a serviço do rei. Olha, fala para Jezabel que a conta dela, ela acerta com Deus. Eu não tenho nada com isso, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu não quero saber o que Jezabel está pensando de mim, porque eu sei o que o meu Deus pensa de mim. Ele tem pensamento de paz e não de mal. Aleluia. O meu Deus, Ele quer me abençoar e não me amaldiçoar. Ele vai me dar vitória e eu sou poderoso em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando começamos a ouvir, irmãos, conversa de fora, né? Alguém diz assim para mim, aqui dentro da igreja mesmo, alguém diz assim: pastor, a ciência diz que todos os homens na terra, todo mundo vai pegar a Covid-19. Eu digo assim: está repreendido em nome de Jesus. Conheço muita gente que não pegou Covid-19. Conheço alguns que pegaram, mas conheço muitos que não pegaram também, e não vão pegar. Não é porque a ciência disse, não. Quem é a ciência? Ela manda em quê? Ela sabe o que? Ela só sabe o que Deus fez ou o que Deus permitiu ser feito. Ela não sabe nada além disso. O poder está na mão de Deus, irmãos. O poder está na mão de Deus. E Ele opera quando Ele quer, como Ele quer. Aleluia. Aleluia. E na vida dos seus, na vida daquele que ama Ele, daquele que busca Ele, daquele que sabe confiar em Deus. Aleluia. A esse Deus honra. Amém. Aleluia. 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 Não importa se você tem uma padaria ou se você tem um pãozinho só. O importante é estar na mão do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele criou todo o universo. Ele pode criar a situação. Eu não sei se o pão vai esticar ou se cada farelinho do pão vai saciar. O importante é que Deus opera. Se Ele operar,
Irmãos amados, maravilhas acontecem. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aqui a Bíblia então encerra esta passagem da multiplicação. Marcos, ele encerra dizendo assim: e quase 5.000 homens comeram. Foram quase 5.000 homens. É interessante que a Bíblia, ela aqui contava os homens, não é? E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Eu não sei se nessa passagem conta como nós contamos hoje, né? Quando falamos homens, citamos ser humano. Mas a passagem que fala assim, homens fora mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças. Então, se cada homem, por exemplo, tinha uma mulher, né? E cada casal tinha pelo menos uns 2 ou 3 filhos, imagine o tamanho da multidão que comeu o pão. Amém? Amém. Isso porque, irmãos amados, porque estava na mão do Deus Criador. Aleluia. Eu quero nesta manhã convidar você a entregar o teu caminho ao Senhor. Mas é só entregar, pastor, e depois ficar olhando o que vai acontecer? Não. Confia nele, porque ele vai fazer, amém? Descansa no Senhor, porque ele vai fazer o desejo do teu coração. Amém? Se nós crermos, veremos a glória de Deus. Amém? Amém, irmãos? E eu estava orando aqui, dizendo: Pai, faça na vida desse grupo que está aqui, que estará aqui no culto. Porque, irmão, se Deus mudar a vida desse grupo aqui, nós iremos influenciar uma grande multidão. E muito breve teremos que deixar esse salão e alugar um maior, porque não vai caber o povo. Então receba a tua parte em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a tua unção, segure a tua vitória em nome de Jesus, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Louvado. aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eles se reuniram aqui, os discípulos estavam voltando, irmãos, para contar para Jesus das bênçãos acontecidas. Aqui no versículo 30 dizia: os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Jesus manda e eles vão. Jesus fala assim: olha, vocês curem o enfermo, expulsa demônio, limpa os leprosos e proclama que é chegado o reino dos céus. Eles voltam tudo felizes. No Evangelho de Mateus, quando eles falam com Jesus, eles vêm sorrindo, felizes, dizendo assim: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus diz para eles assim: olha, alegrai-vos, não por o demônio ter se sujeitado a vocês, mas alegrai-vos por ter o nome escrito no livro. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, as maravilhas que Deus opera na nossa vida é para que o mundo veja, é para que o teu vizinho, o teu familiar que está indeciso possa ver. Agora nós não vamos nos alegrar porque Deus vai prosperar a empresa da irmã Crislane, Deus vai prosperar o trabalho do irmão Marcos, Deus vai prosperar a vida do nosso irmão Júnior. Não, Deus vai prosperar a nossa irmã Cidinha. Isso Ele faz
porque nós nos alegramos nele. Mas o importante para nós, irmãos, é termos o nosso nome escrito no livro da vida, que todos veem a tua prosperidade, o teu crescimento, a tua bênção, a tua vitória, o teu crescimento, e glorifique o nome do Senhor, e olhe e diga assim: Deus está na vida do Jonas, Deus está na vida do Aurélio, Deus está na vida do nosso irmão Diácono Donizete, Deus está operando na igreja, aleluia. Mas nós iremos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no céu, aleluia. Somos de Deus, Glória a Deus. aleluia. Louvado seja Deus. Somos de Deus, somos do Senhor. Tome posse nesta Glória a manhã, em nome Deus. de Jesus. Aleluia. Vamos falar com Ele, amém? Grande Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Altíssimo Deus, em o nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor. Ó Deus Santo, Deus querido, Deus eterno, eu quero agradecê-lo, Pai, por tua bênção que é derramada sobre as nossas vidas. Eu agradeço, Deus amado, Deus querido, em o nome de Jesus, pela palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Ó Deus eterno, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o teu Espírito possa estar vivificando em cada coração esta mensagem, e que cada um saia daqui, meu Pai, como vencedor, como abençoado de Deus, protegido pelo Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor da glória. Dê um domingo cheio de bênção e de paz. Abençoa nosso culto hoje à noite, às 19 horas. Ó Pai, toca naqueles que não puderam estar aqui conosco agora pela manhã, para que esteja, Senhor, hoje à tarde, hoje à noite, buscando e adorando o teu santo nome. Deus, eu te peço em nome de Jesus.